Bem, vamos dar sequência aqui à nossa sessão de entrevistas com pessoas que eu convidei aqui para participar, que são pessoas que vivem o esporte, vivem do esporte e que eu admiro muito. Nessa oportunidade eu quero apresentar para vocês o Ernesto. O Ernesto é meu professor de tênis. Eu gosto muito de falar como eu conheci essas pessoas, né? O Ernesto, eu matriculei numa academia de tênis e aí me deram um professor para fazer algumas aulas e eu fazia aula de um lado e o Ernesto dava aula do outro lado. E eu falava, pô, eu quero treinar com esse cara do lado, entendeu? Eu via ele, sabe, incentivando o aluno, não falando mal do meu professor, mas eu gostei mais do treino dele. Falei, pô, esse cara devia me treinar e eu comecei a namorá-lo. E aí marcava umas aulas particulares com ele e acabamos seguindo a carreira. Então é um prazer te ter aqui, brother. Eu que agradeço o convite. Então, que honra estar aqui com um amigo. Isso aí. Ter aqui o Dr. João jogando um tênis também é espetacular. Então, assim, como é que começou tênis na tua vida? Como é que foi? Tênis na minha vida começou ali vendo meu pai jogar. Eu jogava futebol, como acho que todo moleque, né? Equipe fraldinha, dentinho, e meu pai no clube jogando tênis. Filho, vamos fazer aula de tênis comigo. Então eu jogava futebol e uma vez por semana fazia aula de tênis. E aquilo lá foi muito rápido. Eu com 10 anos já estava jogando com meu pai, com os amigos do meu pai. E teu pai jogava? Já jogava bem. Jogava bem? Mas ele chegou a ser profissional? Não, meu pai foi nadador. Meu pai foi nadador profissional. Eu venho de uma linhagem de família. Esportivo. Avô foi 10º na São Silvestre, jogou no Palestra Itália. Meu pai nadador. Meu padrinho, tio, sparring do Eder Joffre. Então, toda essa, acho que é uma minha árvore, DNA total. DNA. E aí eu ali no futebol, comecei a ver, falei, caramba, mas eu vou pro futebol, às vezes eu entro na reserva. E comecei a disputar torneio de tênis. E aí, com 11 anos, 12 anos, já fui para uma primeira final e segui. Fui embora. Você chegou a pensar em se profissionalizar? Eu fui em busca. Então o tênis funciona, as categorias, a gente sai de principiante, vai para quinta classe, quarta, terceira, segunda e primeira é o auge. Então a partir do momento que você é uma primeira classe, que é algo muito difícil, você fala, pô, vou tentar. Só que é muito difícil, foi uma época que tinham pouquíssimos torneios, então pra você tentar ganhar o seu primeiro ponto na ATP, tinha que sair do país, então eu fiz uma gira europeia, tentava os torneios daqui, mas pra você ter uma ideia, tinham 200 pessoas para passar por um qualify, para entrar numa chave, então era tudo muito difícil, então fui em busca, mas primeira classe foi já... Aí você fez educação física? Eu fiz educação física, chegou o momento que eu estava ali no meu topo do tênis, e meu pai falou, é a hora, você quer o quê? Você quer que eu invista? Você como jogador? Falei, não pai, eu quero fazer a faculdade, eu quero ensinar. Legal. Eu vou estar mais tempo com vocês, eu sou filho único, então não quero, era meio solitário viajar, né, para jogar torneio, então fiquei na linha já da educação física, saí da escola, já fui direto pro... E quando é que você sentiu que você tinha dom para ensinar? Porque ser professor não é fácil, né? Caiu no meu colo, assim, a primeira aula, eu estava no primeiro ano de faculdade, me convidaram, olha, pode dar aula para fulano aqui, nessa quadrinha? Vamos. Só que as coisas aconteceram muito rapidamente. Eu fui, e as pessoas gostando, então parece que já estava ali em mim, eu não tive esse momento de falar, nossa, a aula sempre flui. Eu sou um cara que não tenho, a minha didática é entender como eu vou receber o aluno. E isso eu tive desde o meu início. Quanto tempo você está dando aula? Assim, 28 anos dando aula. 28 anos ininterruptos dando aula. Cara, hoje eu trabalho 10, 12 horas por dia em quadra, né? Fora os planejamentos. Sim, os outros afazeres aí. Não. E nesse tempo aí de lecionar, o que você
Você tem uma história positiva, assim, de alguém que você, treinou e o cara evoluiu, ou alguém que você tirou, uma coisa que mudou a vida do cara, por exemplo? Nossa, isso aí, você ia me fazer uma pergunta e acabamos mudando. Tem ideia de quantos alunos? Eu tenho anotado. Eu anoto um por um. Chegou para mim por indicação ou porque viu uma placa, qual a idade que a pessoa tinha. Então eu tenho todo o controle. Hoje está na faixa de 850 alunos. Já ensinaste. Então são inúmeras histórias de vida. Formar jogadores, um monte acabaram indo para os Estados Unidos fazer faculdade, se tornaram professores. Então o pessoal brinca que o Ernesto é o professor dos professores. Tem um monte que começou comigo e acabou seguindo na área por me acompanhar. Então, histórias das mais... Qual aluno mais novo que tem de idade, assim, mais ou menos? De idade? 5 anos. 5 anos, E o mais velho não sou eu, não, mas... Tá longe. Eu tenho bastante aí, que legal, 80 anos. Tava falando agora há pouco, Lopes, eu tenho uma leva de alunos que estão comigo já há mais de 20 anos. Pô, que legal, cara. Um deles é o Serjão, que você conhece, o japonês está comigo. Mais de 20 anos, é gostoso você ter isso das pessoas, se tornaram todos amigos. Vira uma relação de confiança e amizade. Sim. Né? Todo dia você tá com um cara e tudo. Então não deixa de ser um psicólogo também, né? A aula de tênis é um pouco disso. Eu trabalho muito com aula individual, eu gosto disso. E dentre as minhas formações, eu fui fazer pós-graduação em psicologia esportiva, fiz administração em marketing esportivo. Então eu acabo tirando isso, né? Eu tirei um pouco da psicologia esportiva usada para um atleta e trouxe para dentro da aula de tênis. Pô, que legal. Top. É gostoso. Eu sou prova viva disso. Assim, eu já pratiquei inúmeros esportes, cara. Eu sempre fui regular em tudo, né? Eu tenho um esporte que eu tenho mais facilidade, mas eu tenho base praticamente em tudo. E assim, dos esportes que eu pratiquei, eu considero o tênis o mais complexo de todos. É um esporte muito complexo. Muito complexo. Tem que estar muito bem preparado, você tem que saber muitas coisas em um momento muito curto. Né? É um jogo de xadrez em movimento, né? Então a técnica é apurada, qualquer errinho de equilíbrio, de base, ele é completo. Você tem os improvisos? Tem, mas ele é um esporte bem difícil. Desafiador. Sim. Então eu tenho um aluno... Mas desencorajá-los se vocês estiverem a fim de... Eu tenho alunos que chegam, que eu falo, meu Deus, você já jogava? Não, só assisto, nunca peguei na raquete. Eu custo acreditar. Depois eu vejo que realmente o cara tinha dom. Tem alunos que não conseguem entender o que é aquela quadra e daqui a pouco estão jogando. A vitória dele é acertar uma bola na primeira aula. Aí na segunda a gente acerta 5 bolas e ele vai passar a semana esperando. Nossa, eu quero acertar 10, né? E vira e joga, é muito legal. E tem um tempo médio, assim, que você considera para um cara que chegou cru com você, isso é pra galera que tá vendo aí, começar a rebater bola pro outro lado e botar nas linhas? E tem gente que chega batendo na primeira aula. Mas em média, não tem uma média assim? Não tem uma média, mas eu vou falar com uma pessoa com muita dificuldade, eu vou conseguir com 3 meses, a gente brincar de trocar uma bola, sem grandes exigências, mas a gente vai bater bola de fundo de quadra, vai brincar. Isso... Legal. Então o esporte não é tão difícil se você tiver um bom professor aí pra ajudar. Venham porque é legal, venham porque é desafiador. Cara, o que me chama muita atenção em ti, porque eu te vejo assim, você entra na quadra às 6 da manhã, 7 da manhã, e assim, não tem intervalo, né? Uma aula, outra, uma atrás da outra. E tu tem que ter um preparo para isso. E como é que você cuida dessa carcaça aí, brother? Né? A carcaça tá ficando velha. Fiz 47, a carcaça tá ficando cansada, né? Mas gostaria de cuidar mais. Hoje, única e exclusivamente a musculação. 4 a 5 vezes a semana. Não abro mão. Sou o cara da agendinha, do papel, anoto ali, ó, fui. Não fui.
Sinto falta de ter um trabalho de alongamento que seria, acho que, completo, para prolongar aí a minha longevidade com qualidade, né? E você segue alguma orientação nutricional para se manter com energia ou como é que é? Você já pensou em qualificar isso melhor ou não? Você faz então, eu já fiz, mas hoje acho que eu trabalho tanto, é um erro, né? Parece que eu sou inimigo do almoço. Né? Muitas vezes, você mesmo já me deu bronca, né? Que pô, vai sair do jejum para comer uma... Não lembro o que eu peguei lá, você falou, pô, aí não, né? Mas sei que é fundamental. É uma jornada difícil, é uma jornada. Você entra aí, você trabalha com o seu corpo. Quem trabalha do esporte tem que preservar muito a estrutura corporal, porque isso, se você para uma semana... Não pode, né? Não pode, não tem jeito, a gente paga o preço. Minha vida, essas 10 horas, então gosto da corrida, fiz triatlon, isso eu falo, meu Deus, quando eu fui fazer o meu Ironman, é um dia de trabalho, né? Vou fazer o Ironman em 12 horas, com a diferença é que eu vou curtir o visual, vou ver o mar, vou pedalar, casa, né? Eu tenho uma série de gente me dando aguinha a cada 2 quilômetros, tá mais fácil que o dia de trabalho, né? Então é muito legal. É isso, o cara, é o propósito, o cara vive do esporte e vive, o esporte não sai dele, né? Então isso é o sentido aqui das nossas entrevistas. E como é que você vê o cenário do tênis hoje do Brasil? Depois assim, do Guga, que foi aquela explosão, né? E depois tivemos uma parada aí, né? Muito grande, nós tivemos uma decadência, né? E hoje eu vejo que a pandemia trouxe o tênis de volta à tona. Então, a hora que as pessoas descobriram que a distância, né? Então o tênis foi liberado rápido para jogar, começaram a aparecer novas academias. Então aquilo que estava acabando, até locais que acabaram para virar concessionária, hoje são academias lindas, com grandes nomes por trás, uma BTG é dona de uma... Então você fala, que legal. Então você acha que hoje deu um boom. E agora tivemos aí essa bênção de ter o João Fonseca, a Bia Haddad. Então nós temos os dois lados, temos o masculino e o feminino. A Luísa Stefani, que ganhou, foi vice-campeã dupla mista ontem. Então o brasileiro voltou a curtir tênis. Eu vejo o João, todo mundo sabe que é o João Fonseca. Né? E se a gente colocar de 20 anos para cá, depois do Guga, tivemos excelentes tenistas, mas o público não estava... Então deu esse alarde agora. E você sentiu isso em procura? Mas muito. A procura, a demanda foi muito maior com a pandemia, depois da pandemia. E agora que o João chegou uma nova leva, que há muitos anos que eu não recebia, crianças. Então crianças, a aula social, o fenômeno Guga trouxe escolinhas para a criançada, porque todo pai queria seu filho no Guga, né? A pandemia trouxe a aula social de volta. Então é o cara que jogou quando criança, putz, vou jogar um tênis. As pessoas valorizaram um pouco isso. Futebol vou me machucar. Então cresceu. E agora o João trouxe todo o complemento de ter crianças, né? Então voltei a ter alunos crianças. Isso é gostoso demais. Porque quando você vê que passei por períodos que estavam acabando quadras de tênis, a idade, a faixa etária, só aumentando, envelhecendo, todo mundo. Falei, vai acabar. Falei, minha profissão vai acabar o esporte. É uma quadra muito grande, nós temos aí quase 600 metros quadrados por uma quadra. É difícil trabalhar em São Paulo. Sim. Quanto que é um terreno, clima, né? O fator clima, chuva. Fator clima, fator tamanho de quadra, mas agora o tênis voltou com tudo. Você também dá aula de beach tênis, né? Beach tênis. E aí teve um boom lá. Que também fez com que o tênis crescesse, porque o beach tênis veio também em meio à pandemia, apesar dele já ter sido assim, instalado antes da pandemia, mas a areia chamou a atenção das pessoas, a facilidade
Tá, não, esporte... A integração, né? Então jogaremos nós aqui todos na maior facilidade no segundo treino. Não ia demorar os 3 meses. Você já sai jogando, isso é legal. E eu fiz um trabalho diferente, eu tenho tirado alunos que iniciaram no beach tênis e hoje se tornaram, falaram, pô, agora quero algo a mais. E deu muito certo. Legal. Deu muito certo essa transição do beach tênis para o tênis. Então hoje eu uso coisas das minhas aulas de beach numa iniciação do tênis. Falo, peraí, se a pessoa não está conseguindo ter o tempo da bola, dela pingar, bater, deixa eu simular aqui, colocar a raquete aqui no coração, fazer ele bater aqui, ó, sentir a bola bater na corda. E aí a pessoa começa a falar, legal, alguma coisa já tá passando. E aí a gente vai dando os caminhos para... Ah, não, que legal. Você tem que ler, né? O professor é isso. O professor é isso, tem que ler. Você tem que ler. Você tem que entender que aquele dia ele não tá bem, aquele dia ele tá com algum... né? Quantas vezes você já mudou minha aula, né? Você leu assim... Não adianta eu ter uma receita de bolo. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Eu tenho parâmetro, eu chego na minha casa, tenho as fichas com o nome de cada aluno, o que eu fiz. Mas eu coloco o que eu fiz. No dia eu vou olhar e vou sentir do aluno o que nós vamos fazer, né? Qual vai ser o meu caminho hoje com o Dr. João, com seja lá quem for. Muito top. Eu vi isso, né? Quando eu comecei a namorar você, eu falei, pô, olha, o cara tá... E aqui eu só tô... né? Então, é diferenciado. A situação, quando ela é diferenciada e você quer evoluir na coisa, você busca avançar e busca algo mais diferenciado, né? Assim, você chegou algum dia e sentiu... Pô, hoje eu não tô legal para dar treino, eu não tô bem, eu preciso de algo a mais, porque tu já tem um tempinho aí de rodagem, né? E como é que tá esse físico? Está respondendo às tuas necessidades? Bom, hoje eu considero muito contente. Eu vou falar primeiro do lado emocional. Falar que são 28 anos com amor? Não. Quantas vezes que quem me conhece sabe que eu falava que o meu sonho era colocar um terno e gravata, pegar o ônibus, o metrô lotado e bater ponto no escritório, né? Porque acho que todo mundo... Hoje eu tenho um amor gigante pelo que eu faço, né? Isso é muito legal. E hoje eu procuro me cuidar. Eu gosto. Eu tenho que ser um exemplo. Então os meus alunos buscam também isso. Essa confiança. Pô, né? Estou pensando... me indica um nutricionista, me indica um médico... O que eu posso fazer? E hoje esse multidisciplinar também é legal, né? Sem dúvida. O esporte, muita gente procura como fonte de emagrecimento. Eu vou começar um esporte para emagrecer e não é assim. O esporte tem uma finalidade. Por exemplo, o tênis, ele tem uma finalidade de você aprender a jogar e ficar melhor no seu esporte. Ele não vai te emagrecer se você não seguir um cronograma dietético coerente. As calorias que a gente perde numa quadra são bem mais magras do que gordas. Você faz muito trabalho de sprint, de explosão, e isso gera um gasto de massa magra. Então, se a pessoa não estiver muito bem nutrida, ela não vai responder. Eu tenho um preparo, assim, quando eu vou treinar contigo, eu acordo tipo 2 horas antes para fazer minha refeição, para fazer minha digestão. Inclusive eu te pedi até para se trocar o horário, porque às vezes eu tenho que acordar muito cedo para ter todo esse ritual de comer, fazer a digestão para jogar com energia. Então, se eu não tiver focado nisso, eu não vou render. Sim, sem entendeu? dúvida. E todas as vezes que eu vou fazer um esporte que eu não estou preparado, eu não rendo. Né? Então, isso é muito importante aliar qualquer tipo de esporte a uma alimentação regrada, né? Você falou em peso, é engraçado como as pessoas vão lá única e exclusivamente querendo perder peso. E não é esse o caminho, né? Não é o caminho. Então aí, não é isso. Para de se preocupar com a balança. Pô, professor, cheguei em casa e não é esse. Você vai perder água. O peso que você vai perder é água. Água, né? Vai catabolizar, né? Sim. O catabolismo... O esporte, ele tem... Eu sempre falo, quando as pessoas chegam no consultório e perguntam, doutor, eu vou fazer isso aqui... Não, você quer fazer luta? É para você aprender a lutar. Você quer fazer um jogo para você aprender a jogar.
Vou fazer beach tênis. Legal, você vai ter um momento de diversão lá, obviamente vai melhorar os teus hormônios do prazer, você vai gastar calorias, mas você não vai emagrecer fazendo esse esporte. Tá? Então, se você não tiver um acompanhamento nutricional, não vai rolar. Eu sempre falo assim nos meus vídeos que esporte faz mal para a saúde. O que faz bem é depois. Porque você está lá se agredindo. Eu saio de uma aula lá de tênis debaixo do sol com 2 quilos a menos de água. Se eu não me hidratar depois, né? Às vezes eu fico aí na meia, 40 minutos transpirando. Sim, a recuperação é muito mais importante do que... Então o que vai trazer o benefício é o pós. Não. Então, os esportes tem que ser... Você tem que ter uma rotina alimentar muito bem e estar com a saúde bem para fazer, senão você não progride. Isso né? É muito importante, né? Então, o acompanhamento médico hoje... eu acho que não pode... O esporte ele elevou os patamares, né? Então você vai ver hoje os atletas muito mais bem treinados no tênis. Por exemplo, um cara que eu sou fã, o Rafael Nadal. Rafael Nadal, você olha para o físico dele, você vê que é um cara que vive do esporte, vive o esporte, tem uma alimentação, faz outros tipos de exercícios de força para aguentar. E alguns atletas do Brasil, por exemplo, pararam a carreira muito cedo porque não tinham essa mesma disciplina. Entendeu? Então é muito importante isso. O patamar mudou. Nessa Copa agora recente de clube, você viu os atletas, os jogadores de outros países, 1,90 m, 90 kg de massa, né, de músculo, e os brasileiros um pouco mais baixos, um pouco mais fracos. Então faz uma baita diferença. Mas eu acho que isso mudou também muito em virtude de vocês. Porque não se tinha esse acesso. Eu, quando jogava, não tinha acesso a um médico falar, putz, vai cuidar de mim como atleta, né? E hoje, evoluiu demais. Então, vocês trazem um suporte. Sem dúvida. Tudo evoluiu, né? Por exemplo, eu estava lembrando que quando eu era moleque, você falou, eu fiz umas aulas de tênis e num esporte que eu gostava de esporte que tivesse porrada. Tipo, vôlei eu não gostava porque eu não podia ter contato com outra pessoa. O tênis também. E a raquete era de madeira. Depois passou para uma raquete de alumínio. Eu voltei a jogar depois de muitos anos com você, é outra coisa. É outra pegada. Mudou totalmente o esporte. Né? Então tudo evolui. Tanto a parte de equipamento, de técnica, quanto a parte de cuidados com o corpo. Antigamente a gente não via isso. Então... Se você não buscar isso no dia a dia, você talvez não, pode ter a técnica que for, você pode ter a habilidade que for, você vai ficar meio parado, né? Sem dúvida. Eu tenho aqui uma questão, doutor, que os alunos vêm e querem saber sobre a reposição hormonal e eles confundem os esteroides anabolizantes com a importância da reposição. O que a gente pode... Então, cara, isso é um tema muito polêmico, né? Mas hoje, felizmente, a literatura médica está muito embasada. Então, nós tratamos sintomas. Sim. A reposição hormonal é quando a pessoa tem sintomas de falta de hormônio. Então, você busca melhorar a qualidade de vida de homens e mulheres que estão com sintomas de déficit hormonal. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter sintomatologia, cansaço, fraqueza, insônia, indisposição, e aí falta de libido, né? Aí você vai atrás, em segundo plano, das dosagens hormonais. Né? E aí, se elas estiverem mostrando que estão em declínio, você sugere, você indica a reposição hormonal e o paciente, cabe ele aceitar ou não esse protocolo. A longevidade, a expectativa de vida do ser humano está aumentando muito. Né? E nós vemos assim na prática, jovens, adultos jovens com 40, 45 anos, já com declínio hormonal. Imagina você pensar em viver 90 anos, viver aí 45 com hormônio e mais 45 sem. Você não vai ter vontade de viver. A qualidade de vida. Entendeu? Então, a reposição hormonal ela entra nisso, para melhorar a qualidade de vida
da pessoa. Se ela vai ganhar músculo ou não, não é esse o propósito. Sei. Tá? Você vai ficar forte, eu não vou ser hipócrita aqui de falar assim, pô, não ganha. Ganha se você treinar, porque eu vou te dar subsídios para que isso aconteça. Ah, se eu aplicar hormônio em mim, eu vou ficar forte, você vai ganhar 3, 4 quilos e não vai ganhar mais. Tá? Então o que vai determinar isso é a vida que esse paciente vai levar, né? Então a reposição hormonal hoje é muito segura, quando feita por um profissional habilitado e competente, tem que ser monitorada, tá? Como todo tratamento que você prescreve um medicamento, você tem que monitorar, não é toma aqui, ó, vai embora, eu te vejo nunca mais, não, você tem que sempre estar no médico para fazer exames, para ele te dar a segurança com a nova Tudo com acompanhamento, né? Não dá para fazer, não é na farmácia, não é na farmácia que E também tem uma linha que a gente segue, a maioria dos colegas, que é ver se o paciente está aproveitando ou não. Por exemplo, eu te proponho uma reposição hormonal. Aí eu saio de noite, te vejo num bar, enchendo a cara. Aí você volta comigo acima do peso, com todos os exames laboratoriais alterados. Eu vou falar assim, cara, esquece. Tchau. É isso. Perfeito. Para que você está tomando hormônio se você... Para que eu estou te dando bem-estar se você próprio não está se promovendo, se proporcionando bem-estar? Isso aí. Tá? Então, é muito importante para praticante de atividade física, porque há uma perda de massa muscular, sem dúvida. Depois dos 40 anos, nossos tecidos vão cada vez renovando menos. Não só a nossa massa muscular, como nossos tendões, nossos ossos, nossas articulações. Você está mais morrendo que nascendo. Já dobrou aí, né? Nós temos 3 fases de vida. Uma fase que você mais nasce que morre, depois você empata, depois você mais morre que nasce. E aí que a reposição hormonal pode te ajudar, te dar subsídios para você equilibrar essa briga e você se manter estável por muito tempo, entendeu? Então essa que é a linha. E esses ciclos de anabolizantes, isso não é, eu não posso prescrever e nem indicar. Isso aí são protocolos de internet que um profissional sério jamais vai fazer, porque ele não pode nem prescrever. Isso não tem na farmácia, né? Então nós prescrevemos os hormônios que você compra com receita na farmácia, que eu atesto segurança. Então isso é muito legal. Traz muita qualidade de vida. Tem muitas pessoas ainda que não sabem, né? Por exemplo, tem um aluno teu que fala assim, eu tive um problema na próstata. Pô, não contraindica. Não contraindica, tá? Contraindicação, por exemplo, de reposição hormonal no homem para com problema de próstata, são quando você está com um PSA muito alto, você tem que investigar o câncer de próstata com metástase, aquele câncer que espalhou. Tá? Então, às vezes, você tem um paciente que teve um câncer de próstata, curou, ele está lá sem libido, perdendo massa, e o médico fala para ele, não, você não pode tomar testosterona. Pode. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, né? Então a informação ela é muito mal dada. E, então, quem tiver curiosidade, vontade, procura um médico competente que você vai ser muito bem orientado. Né, é isso aí. Vale a dica. Fica a dica aí pra galera. É isso aí. Eu, lá no nosso início da conversa, falei de Ironman. Eu fui adepto da corrida, fiz 10 maratonas na vida, porque o tênis é um esporte que lida com a derrota e com a vitória absolutamente todos os dias. E a hora que você vai para um esporte de endurance, todos são vencedores. Do primeiro ao último, o primeiro vai ganhar o dinheirinho, o último vai sair com a mesma medalha. Né? Então é um esporte bem legal e eu gosto, admiro, conheço muita gente. E essas pessoas também me perguntam em relação ao médico do esporte, o que pode ser feito, o endócrino em relação ao esporte de corrida mais aeróbico. Esses são esportes que levam a pessoa ao nível extremo de desgaste, né? Eu brinco sempre, assim, não é uma brincadeira, é uma verdade. O nome maratona foi numa batalha, né, que aconteceu da invasão persa lá na Grécia. E a cidade, ela tinha uma distância de 42 quilômetros e um mensageiro foi dar a notícia da vitória e ele morreu. Sei. Né? Ele chegou e morreu. Então é um esporte
que leva a pessoa a um desgaste extremo. Quem não lembra daquela imagem nas Olimpíadas de Moscou, parece que a mulher chegou... toda torta, né? Chocante, uma atleta olímpica, preparada. Você imagina uma pessoa que está iniciando no esporte. Então, o esporte, quando você vai praticá-lo, ele vai te espoliar coisas. Ele traz, por isso que eu falo que ele faz o mal, né? Então você vai correr, você vai perder eletrólitos, carboidratos, proteínas, etc. E se você não fizer uma reposição coerente, você vai parar de fazer o esporte. Entendeu? Você vai falhar. Ainda mais num esporte que você leva 2, 3 horas de atividade sem pausa, né? Então é muito importante que, além de saber praticar o esporte, você esteja com a nutrição muito bem linkada, porque isso tudo precisa voltar para você. Cada caloria perdida tem que ser reposta. É isso aí. Entendeu? Não é só a musculação, o pessoal acha que tudo isso é para musculação, não. Você precisa de energia, de reposição de eletrólitos. Isso tem que ser muito bem calculado, porque se você erra a conta, mesmo o cara tendo um padrão cardiorrespiratório bom, ele vai falhar. Aí. Não adianta você colocar um turbo, um exemplo assim meio prático assim, você vai turbinar um Uno Mille, ele vai correr mais rápido, mas se você botar ele num terreno tipo, fazer um rally, ele vai quebrar. Então tem que ter os dois pontos. Muitas pessoas acham que só a capacidade cardiorrespiratória que manda nesses esportes. E hoje a internet está cheia de produtos aí. O certo é consultar sempre o especialista, não é sair comprando Existe um gasto específico de cada um, existe um gasto médio por hora de treino que cada corpo, por exemplo, se eu for correr uma maratona, eu tenho 115 quilos, eu preciso muito mais de reposição que um cara de 60, 70. Não é a dosagem do recover lá que estão dando, é igual para todo mundo, não pode. Você precisa calcular o gasto da pessoa parado, o gasto médio pelo VO2 dele de treino, para você poder fazer algo estimado para dar segurança, porque senão o cara vai parar. Sim. A maioria das pessoas que começam a fazer isso sem orientação vão se frustrar e vão parar. Vai se machucar, não vai ter o rendimento que esperava. Então, um esporte que todo mundo pratica aí, que eu acho legal, que é a corrida. Minha irmã é corredora, ela corre o mundo todo, ela tem 50 anos, não vou falar a idade dela, mas ela vai ficar chateada aqui comigo. Mas ela corre o mundo todo, ela se prepara para isso, ela tem um ritual, né? Então, você se preparar para fazer o esporte é a melhor coisa, senão você vai desistir. E as pessoas, elas vão primeiro aonde? No shopping. Comprar um tênis e uma roupa. Ao invés de ir no médico, elas vão no shopping center, não. Qual o melhor tênis? Elas começam de trás para frente, né? A fantasia, a fantasia, né? Começa pela fantasia. Começa errado, né? E depois, com um mês, você pode estar com o melhor tênis, com o melhor meia, e você vai ter uma lesão de joelho, ou lesão no seu quadril, no seu tornozelo, porque você não comeu direito. Sei. Isso aí. Irmãozão, professor, obrigado, muito obrigado pela presença aqui, cara, de coração. E espero que você me ajude a... Você vai ser da leva dos 80, você vai estar comigo com 80 anos, né? Vamos... Isso aí. Obrigado você me de novo. A amar um esporte que eu mal conhecia. Que bom. Entendeu? Puta legal, cara. E assim... E eu já tive oportunidade de fazer um treino por aí com outras... Tipo, parava. E você me fez dar sequência nisso. Aí, no meu universo de 800 alunos, é o primeiro que fazia luta medieval. Não teve outro, é único. Conto para todo mundo. Isso aí, cara. Isso aí. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Pelo seu tempo aqui comigo. Valeu, obrigado.